Meus amados irmãos, mais uma vez os saúdo com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na leitura que foi lida, na leitura oficial. Quero aproveitar essa oportunidade e também enviar aqui a paz do Senhor para os irmãos que estão em casa nos assistindo, você que está em casa, participando também na sua casa e ouvindo a palavra de Deus. Eu quero convidar os amados para deixar a sua Bíblia aberta no primeiro livro de Reis, capítulo 12, que foi a leitura que nós fizemos. Nós vamos ler alguns versículos e depois estaremos dando continuidade em nome de Jesus. O texto ou o tema para essa reflexão vai ser a seguinte: nem todos recebem conselho. Temos que ter cuidado, porque lá em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você pode repetir comigo? Vamos lá, todos juntos? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E quando eu falo de conselho aqui, eu estou falando de conselho bom. Não é? Há pessoas que não ouvem conselhos. Você fala, aconselha, mostra o caminho certo, mas estas pessoas ou essas pessoas não levam em consideração. E isso é meio comum nos jovens, aqueles mais novos, não é? A gente sabe disso. Por quê? Eu tenho duas filhas e quando elas eram mais novas, adolescentes, nós criamos, ensinamos, mostramos, ensinamos a palavra de Deus, fazíamos sempre o culto doméstico com elas. Mas chegou um período assim de adolescente para juvenil, para jovem, que pela influência dos amigos, das amigas, quando a gente ia explicar alguma coisa, aí uma delas dizia: não, papai, mas desse jeito, o senhor, é porque o senhor, só faltou dizer que eu era velho, mas não dizia não, porque eu, não é? É porque o senhor não está, aí usava uma palavra, atualizado. Eu disse: mas minha filha, eu e sua mãe estudamos isso também. Estudamos isso. Sabemos como é que se comporta esse tipo de coisa. E era preciso a gente conversar, explicar e mostrar e até dizer que a gente tinha mais experiência, não é? Experiência para ensinar a elas. Mas isso é natural. Geralmente, quando a gente é mais novo, às vezes eu fico mais imaginando: meu Deus, quando eu era mais novo eu tinha muita coragem. Não é? Eu tinha muita coragem. Vocês já ouviram falar numa brincadeira chamada
tica. É aquela besteirinha, é coisa besta. Você é o tica, né? Aí corre. Aí procurava aí um local onde a gente tinha, por exemplo, tinha uma mancha, né? Pronto, corria lá e clicava, pronto, estou salvo. Pois bem, eu brinquei muito disso com meus irmãos, meus amigos de infância, né? Meus colegas de infância. Pois é, e as crianças nem brincam. Agora, isso aí não tem nada demais, você brincar correndo no chão. Sabe onde é que eu fazia isso? Na árvore. Num pé de azeitona, que tinha lá na casa da minha avó, tinha 2 pés de azeitona. Ah, eu gostava demais, né? Eu subia, e eu era um pouco mais ativo do que meu irmão, e eu tinha uns galhozinhos assim, eu olhava para o galho, ver se dava para me segurar, e pulava e segurava, lá em cima. Lá em cima. Meu irmão, uma vez, foi fazer o que eu fazia, escorregou, caiu pertinho de uma cerca de arame farpado. Rasgou essa parte aqui, tirou um fino perto de uma estaca. Meu filho, não suba, não corra. Era mesmo que nada, né? Era mesmo que nada. E quando eu estudava, comecei a estudar, teve um tempo que eu estudei num horário intermediário. Sabe qual era o horário que começava? Começava de 10 horas até às 14 horas. Quem estudou assim? Então não estou só não. Está vendo aí? Eu não estou só não, viu? Escutem o meu conselho de vocês. Então, era um horário de 10, o sol quentíssimo, quentíssimo. Mas quando chegava na hora do intervalo, que era meia hora de intervalo, meu Deus, lá vai Joaci para o meio do sol quente brincar de tica-bandeira, pega-bandeira, que era uma outra brincadeira que tinha, né, que eles passavam um traço ali no chão e botava lá uma bandeirinha, uma pedra, uma coisa, de um lado e de outro. E a gente ficava lutando ali para correr, pegar aquilo lá e voltar. Bom, eu quando eu voltava para assistir a aula da segunda parte, estava mesmo que um camarão de vermelho, suado. Mas satisfeito porque quando eu saía, eles já fazia aquela equipe. Aí já dizia logo, Jaci, vem para cá, porque sabia que eu corria muito, não é? Corria muito. Então, quando nós somos novos, por exemplo, um dia desse eu não tenho mais coragem de fazer isso não, mas uma vez eu viajei para Poços de Caldas, e lá eu estava em Rio Claro, e de Rio Claro eu fui a Poços de Caldas, e lá cheguei num local onde tinha estavam havendo uma competição de parapente. Parapente, você sabe o que é parapente? É aquele voo que eles usam, uma asa, que você voa só pelo ar. É só pela velocidade do ar. Pois bem, eu não inventei de ir nesse negócio. A gente saía correndo, e quando chegava no local, em cima de uma serra muito alta, chegava no local que não tinha mais onde. Aí era só mato e era um despenhadeiro. Mas o que foi que aconteceu? Eu confiei no rapaz que disse que era campeão de parapente. Campeão. Eu digo, eu vou. Você é campeão? Eu disse, eu já sou campeão. Você é de onde? Eu digo, sou do Rio Grande do Norte. Ele disse, não, lá para o lado de Patu, eu já tenho. Eu digo, ele falou em Patu, certo, é verdade mesmo. Aí fui, não é? O pastor Manassés estava comigo também, mas não teve coragem nem de segurar na asa, quanto mais de ir. Ele disse, vou nada. Eu disse, rapaz, eu vou confiar. Aí a gente saía correndo, quando o vento estava bom, eles olhavam ali, tem uma bichinha que fica dando
o controle do vento. E aí a gente saía correndo e o rapaz aqui atrás de mim, né? Saía correndo e aí, pronto, pegava o ar. Aí ele ainda veio perguntar: você quer com emoção ou sem emoção? Pelo amor de Deus. Eu digo, meu amigo, eu já estou no ar sem emoção. Eu não quero emoção aqui. Tudo controlado pelo vento. Já pensou se faltasse vento, rapaz? Deus me livre. Eu não estava aqui hoje não contando. Mas dei aquele passeio muito alto lá, muito bonito, vendo aquelas serras, coisa e tal. Bom, então, quando a gente é novo, a gente parece que não pensa muito não. Tudo que vem na frente da gente diz, eu vou, não é? Eu não quero nem, como eu gosto muito de água, de tomar banho, assim, eu não vou nem falar aí desses tobogãs aí que é meio complicado, né? Tem uns que é insano, quer dizer, é para quem não tem a cabeça muito boa. Uma vez eu fui num negócio desse, quase eu cheguei de Jesus, perdoe meus pecados. Aí desci de cabeça abaixo. Meu Deus do céu, a gente quando, não é? Então, existe isso, existe essas coisas. E há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Tem pessoas que não observam os conselhos das outras pessoas mais velhas. Se não ouve o conselho das pessoas que são mais velhas, imagine se vão ouvir os conselhos de Deus. Aqui nós encontramos reflexo de um homem que não deu crédito aos conselhos de Deus. E nós vimos isso na quinta-feira passada. Quem foi que não deu ouvido aos conselhos de Deus? Que rei foi? Salomão, não é? Ele fez uma oração tão bonita, ele era novo ainda e fez uma oração bonita, disse, Senhor, eu quero que tu me dê sabedoria para sair e entrar no meio do teu povo. Pronto, ele não pediu riqueza, não pediu nada para ele, mas pediu apenas sabedoria, não pediu riqueza nenhuma, mas aí Deus deu sabedoria e riqueza, igual a ele, nunca teve ninguém pelo menos naquele período ali. Então, e Deus aconselhou ele, olha, se você seguir as orientações do seu pai, quem? Davi, que procurou ouvir os meus conselhos, seguir os meus preceitos, seguir a minha orientação, fique tranquilo, o seu reino vai ser de bênção, de bênção. Mas, com tanta sabedoria, ele ainda perdeu-se, esqueceu. Salomão tinha tanta sabedoria que vinha gente de fora só para ouvir Salomão falar. E a Bíblia diz que tudo que você fazia, de qualquer assunto, Salomão sabia responder. Já pensou? Que sabedoria dada por Deus, mas se juntou com pessoas que Deus não se agradara. Foi o que aconteceu? Ele perdeu a orientação. E aqui nós lemos já no 1 Reis capítulo 11, versículo de número 9, dizendo assim, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. O Senhor se indignou contra Salomão. Por quê? Porquanto desviara o seu quê? Coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Tinha um contato com Deus, ouviu Deus falar 2 vezes com ele, viu como Deus fez na vida do seu pai, mas ele entrou por um caminho que desagradou a Deus.
um caminho que criou uma ira em Deus. Qual foi a desobediência dele? Foi que ele entrou para adorar ídolos. E qual foi o problema aí? É que ele deu ouvido a outro tipo de conselho. O conselho das mulheres que ele teve. Das mulheres que ele teve. Versículo de número 11 diz assim: pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, olha aí, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Deus pegou o reino dele, de Salomão, rasgou e deu 10 tribos para um servo dele. Deu para um servo dele. E para o outro filho de Salomão lá, deu uma tribo. Para não ficar Davi sem a promessa que Deus tinha prometido. Então, meus amados irmãos, aqui nós encontramos um homem servo de Salomão que recebeu 10 tribos. Poderia Jeroboão, que foi quem recebeu as 10 tribos, ter tido um reino também muito abençoado. Muito abençoado. Mas perdeu-se também. Não teve um. E Roboão, que ficou com uma tribo só, se encheu de vida e deve ter dito no coração: vou mudar a minha voz aqui. O reino aqui é de papai. Eu sou filho de Salomão. E nós encontramos aqui ele conversando, e diz a palavra de Deus, ele conversando com anciãos. Versículo de número 6 do capítulo 12 agora. Capítulo 12, versículo 6. Diz assim: e teve o rei Roboão o quê? Conselho. Com quem? Com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai. Esses anciãos aqui eram homens capacitados, que geralmente estavam dando conselhos a Salomão. Então eram homens que tinham experiência, já estavam, vou usar aqui uma palavra bem simples para vocês entenderem, passado na casca do alho. É um ditado que geralmente diz, passado na casca do alho quer dizer a pessoa que tem experiência, não é? Experimentado, é isso que quer dizer esta frase. Então, aqui estavam homens que tinham capacidade para responder a ele. Ele disse: olha, teve conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Ele não sabia o que iria responder para o povo. Por quê? Porque o povo perguntou a ele. No versículo 4, o povo fez assim: olha, teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós o quê? Te serviremos. Alivia aí um pouquinho. Teu pai foi muito duro, mas tu podes nos aliviar, que nós vamos servir a ti. E diz aqui, ó,
E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. Versículo 6. E teve o rei Roboão, já falei isso aí. Versículo de número 7. E eles lhe falaram dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Foi a palavra que os anciãos, ou o conselho que os anciãos trouxeram. Porém, quando se diz porém, aí parece que vem uma coisa contrária, né? Porém, mas, M-A-S, mas, porém, contudo, aí diz aqui, porém, foi que ele fez? Deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado. E foi ter conselho com quem? Com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E aí o pedido, e aí o conselho não foi bom. Você sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, que existe na igreja pessoas que têm 30, 40, 50 anos e ainda não é maduro? Espiritualmente falando, claro, né? É menino. Paulo encontrou esse tipo de gente. Disse: olha, eu estou falando um negócio aqui para vocês, uma palavra para vocês, mas pelo que eu estou vendo, vocês não têm condições de comer coisa sólida ainda não. Vocês precisam estar comendo, tomando leite ainda. São pessoas que às vezes estão na igreja, não ouve conselho de ninguém, não atenta para a palavra de Deus, não medita na palavra, não aplica aquilo que ouve na vida dele, e quando chega numa situação difícil, toma um conselho diferente. Toma um conselho diferente. E isto é perigoso. Por isso que a gente vê pessoas que estão na igreja e às vezes estão sempre passando dificuldades, sempre em luta. Por quê? Porque quando se vai dar um conselho, ele não aceita, ela não aceita. Quem manda em mim sou eu. Quem manda em você sou eu mesmo. E o conselho da palavra? Não. Deus está lá no céu, me deu vida, mas eu faço o que eu quiser. Não é? Não é assim. A palavra de Deus nos orienta que nós devemos, como cristãos que somos, obedecer a palavra. Quer ver uma coisa? Vamos dar aqui uma voltinha lá em Deuteronômio, capítulo de número 28. Aqui está. Capítulo 28 diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, isso aqui era Moisés falando para o povo, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações. Não foi sobre algumas nações, não. Sobre todas as nações. E todas estas bênçãos virá sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 3. Bendito serás tu aonde? Na cidade. E bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres.
O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo e aonde? Nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. Olha que coisa maravilhosa. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Versículo 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares, olha aí, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto de teu ventre, e no fruto de teus animais, e no fruto da terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Olha que coisa. Aleluia. O céu. Para quê? Para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Olha outra coisa aí. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Tem muita gente que só vive de tomar, viver de pedir emprestado. É ou não é? Tem gente que tem um costume de viver pedindo emprestado. Me lembrei agora de uma história que é bem interessante. Eu vi num livro que um homem foi pedir um serrote emprestado. Acho que vocês já ouviram isso, né? E o serrote tinha um nome. O serrote era vai e vem. E o rapaz chegou lá e disse: rapaz, papai pediu para me emprestar aí o serrote. Disse: sim, você quer o vai e vem. Porque o vai e vem, vai para lá e vem, né? Vai e vem. Ele disse, mas aí o homem conhecia aquele rapaz, sabia quem era que estava pedindo, né? E provavelmente o serrote não voltasse. Aí ele disse: rapaz, diga a seu pai que se vai e vem fosse e voltasse, vai e vem ia e voltava. Mas como vai e vem vai e não volta, vai e vem não vai. Né? Então, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Você quer ser assim? Emprestar a muita gente e não tomar emprestado? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É Deus te dando condição. Aleluia! Para você viver tranquilo. E o Senhor te porá por, versículo 13. Pelo quê? Por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Tem gente que só vive debaixo. Tem gente que só vive debaixo. Quando obedeceres o quê? Aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. Terminou aí? Não. Complete. E fazer. Então eu preciso colocar em prática. Aqui está uma orientação que Deus deu através de Moisés, conselho para o povo. Moisés estava perto de morrer. E deu aquele conselho para os filhos. Para os filhos. Porque muita gente que saiu de lá, do Egito, como não obedeceram a Deus, viveram o tempo todo murmurando e criando problema, nenhum deles entraram. Nenhum deles entrou. Quem foi que entrou na terra? Josué e Caleb. E Moisés, por causa do povo, também não entrou. Já pensou?
Aí no versículo de número 15, nós encontramos agora, depois de todo este conselho de Moisés, vem o outro aqui, que eu não vou ler tudo não, vou ler só um pedacinho para você ver. Ó, capítulo 28, versículo 15. Será, vírgula, o que é que aparece agora? Porém, vem alguma coisa aí que é contrária. Se não deres ouvidos, olha aí, a voz de quem? De Moisés, de Josué? Não, era a voz de quem? Do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão. 2 pontos, e aí depois você lê em casa. Maldito, 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 e aí sai. Conselho que Deus deu através de Josué. Pois bem, aqui nós encontramos, no versículo de 1 Reis, capítulo 12, Roboão ouvindo o conselho dos anciãos que trabalhavam com Salomão, mas ele deixou. Aqui diz que ele deixou o conselho de pessoas mais experientes. E por causa disso, muitas pessoas estão indo de mal a pior. Pastor, mas isso só acontece com os jovens, só acontece com a pessoa que é mais nova. Não, tem gente que também, até dirigindo igreja, a gente dá um conselho e a pessoa endurece o pescoço. Aí quando a gente pensa que não, lá na frente perdeu o pescoço. Se machucou. Veio uma vez um irmão pedindo ao pastor Raimundo Santana para mudar de uma cidade para outra. E o pastor Raimundo disse: meu irmão, fique no seu lugar, que é o melhor lugar. O senhor está bem lá? Fique lá. Não, meu pastor, mas é porque a gente precisa de mudar. É bom que a gente mude, é bom a gente fazer assim, não é bom a gente ficar só no lugar. Eu quero, é outra cidade, é outro clima. E o pastor Raimundo disse: para onde é que você quer ir? Não, eu quero ir para a cidade tal. Ele disse: pronto, falo com outro pastor, a gente faz a posse já já. Fez a posse. Eu vi esse pastor quase chorando, reclamando e pedindo misericórdia ao pastor, porque eu tinha ido para aquela cidade que ele queria. Mas não ouviu o conselho do pastor Raimundo Santana quando deu antes. Pastor Raimundo era um homem que Deus falava com ele enquanto você estivesse falando com o pastor Raimundo. Alguém, quando entrava na sala dele, você entrava, sentava perto de frente para conversar com qualquer coisa, o pastor Raimundo já olhava para ele e o Espírito de Deus já dizia o pensamento daquela pessoa. Já sabia, por uma palavra que aquela pessoa chegava e dizia. E uma vez, eu já contei aqui, mas vou contar. Uma vez umas irmãs, num culto, chegou e disse: pastor, tem um irmão aí que é pregador. Prega, é uma bênção, pastor. Falou para o pastor Raimundo. E ele olhou e disse: cadê ele? Aí o pastor Raimundo olhou: deixa ele lá. Aí a irmã sentou. Aí veio outra irmã. Disse: pastor, sabe quem é que está aí? Irmão fulano de tal. É aquele de paletó? Disse: é. Olhou e disse: deixa ele lá. Mas pastor, um homem que prega, olha, é uma bênção eles. Deixa ele lá. Terminou o culto, foram conversar com o pastor. O senhor não sabia quem é irmão? Disse: sei quem é. Mas por que o senhor não deixou ele vir para aqui, para
ele dar uma palavra, que coisa boa, ele podia dar essa palavra. O pastor Raimundo disse, porque na hora que eu olhei para ele, eu vi uma faixa aqui, falso. Não, deixa ele lá. E assim, o Espírito de Deus continua trabalhando no meio de nós, da nossa igreja. Glória a Deus. Eu já passei por isso também. Pessoas que eu dei conselho, orientei, e um dia essa pessoa chegou, e eu estava lá na igreja, e eu estava subindo na rampa ali para a igreja, lá na central. Quando eu fui subindo, ele disse, pastor, eu disse, rapaz, tudo bem, pai do senhor, como é que vai você? Ele disse, tudo bem, pastor. Eu vou ter uma palavra com o pastor Raimundo Santana, queria que o senhor fosse lá também. Quando ele disse, queria que o senhor fosse lá também, aí o Espírito de Deus falou comigo, ele vai fazer assim, 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 assado. Pronto. E foi dito e feito. Depois ele se arrependeu, passou um bocado de tempo sem dirigir igreja, mas quando me vê, disse, pastor, eu não guardo nada do Senhor. E eu digo, eu também não. Mas não ouvi o conselho que eu dei quando ele estava, porque ele tomou uma decisão e não abriu daquela decisão. É muito ruim. Todo crente precisa ter a marcha ré. Às vezes a gente é duro, é muito isso, muito aquilo. Cuidado. Ouviu um conselho? Qual é o conselho? Dê de ré. Então você passa a ré. Pronto. Está resolvido o problema. Não é? Às vezes é um acidente que ia acontecer com você, alguma coisa, você deu de ré. Isso quer dizer, são pessoas que ouvem o conselho, meditam, pensam e diz, ei, esse conselho é um conselho seguro, eu vou por esse daqui, pelo conselho certo. Então, amados, ele deixou o conselho, Roboão deixou o conselho e foi se aconselhar com quem? Com os amigos dele, com os jovens. Versículo 9 diz assim, e disse-lhes, que aconselhar as vozes que respondemos a este povo, que falou dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. Aí, os jovens que têm força, coragem, são animados, não é? Destemidos, e a gente tem que aproveitar esta ousadia que os jovens têm, e isso é muito bom, mas sempre aconselhados. Quando eu estou falando jovem, não estou falando só com vocês, não. Os jovens, vocês que são mais novos, não estou falando até irmãos que são mais novos, não é? No Evangelho, aceitaram a Cristo como Salvador, é novo no ministério, entrou para ser diácono agora, para ser presbítero agora, para ser pastor. Pastor. Sabe por quê, irmãos? A gente aprende todo dia. Nós aprendemos todos os dias. Eu estou ensinando essa aqui, a palavra aqui para vocês, comentando aqui, mas isso aqui serve para mim também. Isso aqui tem que servir para mim, eu tenho que colocar na minha... Quando alguém falar, diz, espera aí. Segura um pouquinho, vamos ter calma. A gente precisa ter isso. O cristão precisa ter prudência. Como quem? Nós devemos ser prudentes como as meninas, como as serpentes. Serpente é cobra, né? Mas o que é que a serpente faz? Ela não dá o bote logo. Ela fica ali, esperando, não é? Quando chega a hora, ela faz isso. Mas é prudente, fica por ali, vai saindo, não é? Tem cobra que mata o animal por asfixia, né? Se coloca lá, ela fica no meio do caminho e o animal passa um, passa dois, passa três, até que ela enrola, pronto. Aí vai matando no arroxo. Existe muito crente sendo morto no arroxo.
no arroz. Por quê? Porque não leva em consideração o conselho da palavra de Deus. Versículo de número 10 diz: e os jovens que haviam crescido com ele, rapaz, nós somos amigos. Conta comigo, com você. Rapaz, olha aí, vamos lá. Lhe falaram dizendo: assim falarás ao teu povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de nós, sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo, esse dedinho aqui, é mais grosso do que os lombos do meu pai. O que é que ele queria dizer? Que ele ia ser mais duro do que Salomão. Mais duro do que Salomão. E diz aqui, olha: assim que, se meu pai carregou um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Meu Deus, que coisa, que coisa, que coisa. E aí nós vemos que Roboão não teve êxito porque não recebeu o conselho que Deus deu. Eu espero que nesta noite, nesta simples palavra, você se lembre de que Deus é o nosso conselheiro por excelência. Conselheiro. E Ele usa a sua palavra para nos aconselhar. Nós estamos falando aqui, e isto aqui é um conselho de Deus que serve para todos nós. Qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer coisa que vier à sua mente e você vir que contraria o conselho de Deus, dê marcha ré. Pare aí. Não vá para frente. Por quê? Porque você pode se prejudicar. Eu poderei me prejudicar. Pastor, como assim, pastor? Só porque eu tomei essa atitude? Sim, senhor. Só porque eu falei isso? Sim, senhor. Tem gente que o resultado de não ter recebido o conselho e nem colocado no seu coração, não recebe quando é jovem, não. Vai receber a fatura quando já está com 50, 70 anos, 80 anos. Aí chega a fatura. Aí não tem como mudar nem a data, porque chegou para pagar. Aí às vezes a pessoa não vai ligando com os conselhos, vão deixando para lá, vai acumulando, e acontece, não, lá, pastor, conversa de pastor, eu vou lá na conversa de pastor. Vai não. Quando chega num certo momento, aí diz: meu pastor, tem misericórdia, ora por mim. O que foi que aconteceu? Não, eu estou assim, pai, estou tal, lá vai, não sei o quê, e começa aí. E às vezes a gente nem sabe por quê, só que foi coisa que foi plantada bem antes, e aí agora chegou a fatura porque você não deu ouvido aos conselhos da palavra de Deus. E quando alguém estava dando-lhe conselho, você não deu ouvido. Pois bem, então, meus amados irmãos, o melhor conselho é o conselho que Moisés disse: obedeçam a palavra de Deus. Existe coisa melhor de você ter a garantia da sua salvação? Não existe. Não existe. Você vem para a igreja, se senta, canta, tranquilo, dá glória a Deus, não é? Mas enquanto nós estamos aqui,
Tem pessoas nos hospitais lutando pela vida, querendo se pegar com Deus. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, tudo que Deus exigir de mim, o que é que eu devo fazer? Obedecer. Por quê? Porque as bênçãos que Deus promete para nós vão se cumprir na nossa vida se eu der ouvido ao conselho que Deus nos dá. Portanto, diz Paulo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem o quê? Tem uma recompensa. Aleluia. E a melhor recompensa é a recompensa que vem de Deus. Fiquemos em pé. Guarda esta palavra. Às vezes a gente não liga e nem guarda, viu? Mas guarde. Vou lhe dar um conselho. Guarde essa palavra. Por quê? Porque pode ser que um dia você se encontre numa dificuldade e tenha que tomar uma decisão. Se você tomar a decisão errada, aí vai ser ruim. Tome a decisão de acordo com a palavra de Deus, que não dá nada errado, dá tudo certo. Se lembra de Davi? Davi nas guerras? Certa vez ele lutou contra um povo lá, ganhou. Mas antes ele consultou a Deus. Foi lá e disse, Deus, como é que a gente faz? Esse povo, assim, Deus disse, faça assim, vá por esse lugar, ali naquele monte. E eles vão aparecer lá, e vocês chegam lá e guerreiam. Quando foi de outra vez, o mesmo povo se levantou contra o povo de Davi também, contra Davi. Aí que foi que Davi fez? Se fosse outro, ia dizer assim, não, aqueles ali eu já sei como é que eu vou resolver. Eu já resolvi uma vez, rapaz. É fácil. Eu sei, olha, eu sei como é que eu vou fazer. Sabe o que foi que Davi fez? Chegou lá e disse, Deus, e agora? É o mesmo povo. Como é que eu vou agir? Aí Deus disse, faça de outro jeito. Você vai fazer assim. Aí Deus deu outra estratégia. E aí Davi foi vencedor. As estratégias de Deus estão na vida daqueles que obedecem os conselhos que Deus tem dado, que é a palavra dele. Guarde esta palavra, porque Deus vai te dar estratégias para você ter decisões acertadas naquilo que você precisa. Irmãos amados e resgatados, segui avante o quê? Combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Outro conselho, irmãos amados, santificados, olha o conselho, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, olha o conselho, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. Cante. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo
E Jesus, irmãos amados, vocês purificados, sede valentes. Outro conselho, e muito prudentes, tais lavados e libertados. No nome de quem? No nome santo de Jesus. Leve em consideração a isso. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Você é purificado, resgatado, santificado no nome santo de Jesus. Então viva unido. Viva unido, né? Tranquilo. Glória a Deus. Coloque os conselhos de Deus na sua vida e Deus vai te dar vitória. Presbítero Leonardo fazendo oração, presbítero Camargo impetrando a bênção apostólica. Sim, muito bem. Sábados estaremos com uma grande cruzada evangelística. Tivemos uma reunião ontem, né? E nós estaremos lá a partir das 15 horas. 15 horas. Estejam lá para nós evangelizarmos. Nós vamos ter um trabalho lá de evangelização pela tarde, né? E assim que terminar, nós vamos ter também uma cruzada evangelística. Já está tudo mais ou menos organizado e eu desejo que estejam lá os amados irmãos, a igreja. Vamos, como um conselho, vamos pregar o evangelho. Jesus está vindo. Só em você sair com a sua Bíblia já é um grande testemunho para aqueles que não são crentes. Eles vão dizer, lá vem um crente. Ah, aquela ali é crente. Aquele ali é crente. Aí quando fala dizendo que é crente, aí diz, eles ouvem, eles seguem a palavra de Deus. E aquilo ali pode suscitar dentro daquela pessoa o desejo de aceitar Jesus como Salvador, né? Deus pode fazer isso. Então, sábado estaremos lá, em nome de Jesus. Hoje é dia 20. Lucileide Kaline Medeiros dos Santos Rocha está aqui? Tá, não. Está aniversariando hoje. Daiane Caroline Ferreira está aqui? Tá, não. Está aniversariando hoje. Muito bem. Vamos orar por eles, agradecendo a Deus por tudo em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que tivemos nesta noite de ouvir a tua palavra. Somos gratos a ti pela tua bondade, pelo teu grande amor para conosco. Aleluia, que o Senhor continue falando em nossos corações, que nós possamos colocar em prática aquilo que ouvimos, atentar para os conselhos da tua palavra. Deus bendito e santo, abençoa o teu povo, a tua igreja, Senhor. Abençoa esse trabalho que vai ser realizado esse fim de semana. Guarda, livra, aleluia, o inimigo que venha querer atrapalhar a tua obra. Aleluia, mas o Senhor está na frente, vai derrubando as muralhas, abrindo os caminhos para a tua igreja passar e anunciar o teu Filho Jesus como Salvador. Abençoa estes jovens que estão aniversariando. Dá, Senhor da glória, uma surpresa agradável para ele. Nos despede em paz para os nossos lares, sobre a tua proteção. É isso que pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúdos amados com a paz do Senhor. Estenda suas mãos, curve as vossas cabeças. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda eleita que aguarda a vinda de Cristo em glória. E o povo de Deus diz, amém.
Quem disse amém não sai sem cumprimentar alguém. Glória a Deus.